Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Pois é, hoje é domingo, dia do Senhor, e nós estamos aqui trazendo para você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Discipuladora, a nossa EBD em Casa. Lição de número 7, que nos é trazida através da revista Palavra e Vida, da nossa Convenção Batista Fluminense. O texto básico da nossa lição de hoje é Provérbios capítulo 8, a lição de número 7. E o tema da nossa lição, o temor ao Senhor e a ética contemporânea. A leitura diária de hoje, domingo, 1 Coríntios 1, 24 a 30. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Texto lindo, né? Que fala do comportamento das pessoas. Mas, olha só, qual o objetivo dessa lição de hoje? Refletir o temor ao Senhor, à luz da ética contemporânea, convocando homens e mulheres a viverem para a glória de Deus, sendo luz para o mundo. Na lição anterior, aprendemos os efeitos catastróficos do pecado na vida familiar. A infidelidade conjugal mata os relacionamentos e adoece física, emocional e espiritualmente. Literalmente, a vida vira um inferno. Seja fiel, pois, à vida na santidade. Seja fiel, pois, à vida na santidade. Quem vive na santidade vive muito mais e melhor. Na fidelidade também, e principalmente no temor ao Senhor. O objetivo desta lição é refletir o temor do Senhor à luz da ética contemporânea. Apresentar a sabedoria como um oásis, um paraíso cuja existência não esteja degradada pelo pecado. É um apelo isso aí baseado lá no capítulo 7, não é? É um apelo ao propósito original de Deus, que o homem viva para a sua glória e propósito eterno. Uma ética baseada no temor ao Senhor e na sabedoria divina. Então vamos ao primeiro momento da nossa lição.
ética contemporânea. Ética é o ramo da filosofia que se dedica a compreender o comportamento humano e o que orienta as suas condutas. Deriva do termo grego éticos, que significa modo de ser. O seu objetivo é tornar os relacionamentos harmoniosos, manter uma convivência social pacífica e justa, respondendo à pergunta como: eu devo, eu posso, eu quero. Então são coisas que a gente tem que refletir bem, que às vezes a gente pode, mas não deve, a gente quer, mas não pode, não é? Então, essas 3 perguntas são interessantes. O pensamento sobre ética carrega em si valores e costumes que regulam os comportamentos. A ética racionalista, por exemplo, afirma que a vontade e a conduta humanas podem ser determinadas pela razão. Nesse sentido, o bom e o mal podem ser definidos no âmbito da racionalidade, contrário à ética teológica ou cristã, cujo princípio do bem e do mal é baseado em Deus e nos seus mandamentos. Na Idade Média, o conceito de ética era pautado na ética cristã. A visão de mundo era teocêntrica e não antropocêntrica, como ocorreu no Renascimento. Movimento europeu entre os séculos XIV e XVI, em que o homem se torna o centro do universo. Na Idade Moderna, a ética é marcada pela subjetividade, ou seja, pelo indivíduo. São as pessoas que passam a reger a própria vida e fazer as próprias escolhas, excluindo a fé no Deus pessoal como estratégia de enfrentamento dos problemas. Então nós vimos aí 3 momentos lá na Idade Média, como se praticava a ética, no Renascimento e agora na Idade Moderna. E nós já estamos caminhando para uma idade pós-moderna, que é muito mais complicada para se entender e se viver. No contexto contemporâneo, a ética é mais audaciosa e humanista, marcado pela filosofia existencialista. O homem é responsável por suas próprias atitudes e felicidade, e é ele quem produz a própria existência. O pensamento moderno e contemporâneo, em seu orgulho antropocêntrico, afirma: o homem é o dono do seu destino. O homem é o seu próprio Deus. Interessante que, alguns anos atrás, quando se conversava com meu pai que foi criado no Evangelho, viveu no Evangelho, depois abandonou tudo, preferiu viver o mundo. Então, falando com ele sobre a necessidade dele voltar para Deus e se prender nas coisas de Deus, ele respondia: eu sou o meu próprio Deus. É o que nós estamos vendo aqui, as pessoas hoje estão dizendo: eu sou o meu próprio Deus, eu defino o meu destino, mas não é bem assim. Os desdobramentos de uma ética sem Deus é caos e destruição. Não nos tornamos mais humanos sem Deus. Pelo contrário, a ausência de Deus desumanizou as pessoas, tornando-se uma sociedade de catástrofes sem precedentes. Independentemente da sua vontade, a ética contemporânea está presente em todos os contextos. O homem quer viver a modernidade caminhando para a pós-modernidade.
Neste sentido, há uma tendência cada vez mais forte para uma sociedade sem Deus, na qual cada pessoa pauta a sua existência segundo os próprios valores. A igreja contemporânea corre o risco de se modernizar tanto ao ponto de perder de vista o que a mantém viva, a dependência do eterno. Mas também, tal como o pensamento moderno, pode ser seduzida a criar o próprio Deus, perdendo-se a referência do Deus revelado na palavra. Devemos voltar o coração ao temor do Senhor. A Bíblia diz que, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E cada dia que passa, o homem se distancia mais ainda de Deus. Segundo momento, o convite da sabedoria, uma ética para o contemporâneo. A sabedoria não é um sistema religioso, não é ideologia, não é um governo e muito menos política. A sabedoria é uma pessoa, é um mestre profético mostrando a preocupação de Deus para com os homens. Provérbios é um manual de ética para o homem contemporâneo. O mestre profético clama nas ruas, tal como Provérbios 1, 20 a 33, seguindo o seu apelo. Versículos 4 a 36. Com 5 sessões principais, o destinatário, um chamado a ouvir a sabedoria e as bases para fazer isso, uma apresentação de sua condição justa e seus objetivos, um discurso de sua origem divina e uso, e um apelo final dirigindo-se aos filhos, evocando todos os apelos paternais anteriores, concluindo o seu discurso. O convite à sabedoria é um chamado universal, ou seja, não é algo restrito às 4 paredes de um templo. Ao contrário, é uma ética para o ambiente de trabalho, para as políticas públicas de saúde e também para as demandas educacionais. A sabedoria manifesta a sua mensagem nos lugares mais públicos e abertos possíveis. Então, nós vemos aí como nós precisamos buscar conhecer mais da sabedoria. Às vezes, muita gente se acha muito sábio. Na verdade, ele não é tão sábio, ele é inteligente. Mas não basta ser inteligente, é preciso usar a inteligência com sabedoria, senão descamba para o mal. Nós temos tantas pessoas inteligentes aí enveredadas no fator negativo. A sabedoria já existia com o Senhor antes da fundação do mundo, mas aprove ao Senhor manifestá-la aos homens. É uma proposta do céu para todas as pessoas, gentios, judeus, pretos, branco, rico, pobre. Até os mais obstinados de coração são convidados a beber da fonte da sabedoria, que traz em sua ética, em seu modo de ser, o caráter santo da atitude. É uma ética para reis e príncipes, autoridades políticas da época que foram chamados para governar com verdade e justiça. Aí vem os versos 7 a 9, combinado com 14 e 15. No Antigo Testamento, verdade e justiça são atributos divinos e humanos. Deus é verdadeiro e justo e espera
a prática da justiça e da verdade pelo seu povo. A verdade e a justiça são caracterizadas pela firmeza, pela fidelidade, pela estabilidade e pelo que é direito, justo e normal. Provérbios 12, 17. Uma pessoa verdadeira e justa não usa 2 pesos e 2 medidas. Jamais se utiliza de meios escusos para benefícios próprios. Logo, o caminho da sabedoria é uma estrada reta e quem segue os seus passos serão firmes. Não se embaraçarão e não tropeçará. Provérbios 4, 11 a 12. O terceiro momento da nossa lição: as recompensas de uma ética no temor do Senhor. Então, vale a pena viver a ética no temor do Senhor. Temer ao Senhor é alinhar o coração da pessoa com o que o Senhor ama. A sabedoria odeia a injustiça. Deus odeia a injustiça. A sabedoria não tem prazer na mentira. Deus também não tem prazer na mentira. A sabedoria é forte e os seus caminhos são mais preciosos do que as joias. Verso 14 e 19. Deus é forte e os seus caminhos são paz e vida. Salmo 27, 1 a 3. A sabedoria que faz o convite a todas as pessoas é a mesma sabedoria que estava presente com Deus quando o mundo foi criado. Versos 22 a 31. Os intérpretes veem nessa passagem a personificação do Senhor Jesus Cristo e o seu amor pela humanidade. Nessa direção, há uma analogia entre o Criador e o arquiteto. Enquanto Deus cria o universo do nada, Hebreus 11, 3, dando forma do nada às matérias, Gênesis 1, 1, a sabedoria, a sua palavra revelada no Verbo, personificada no Salvador Jesus Cristo, João 1, 1 a 43, põe tudo em ordem, compartilhando alegria no lugar celestial. Seria bom depois você olhar esses textos aí pela sua revista mesmo e fazer um estudo bem intenso para você ver a beleza desse conjunto de forma harmoniosa. É o amor de Deus trazendo honra e riqueza para uma humanidade decaída. Feliz é aquele que ouve a sabedoria. O amor profundo entre Deus e seu Criador é compartilhado entre Cristo e os homens. Quem encontra a sabedoria, encontra a vida e alcança o favor do Senhor. É a graça manifestada na sabedoria. O sistema moderno que tem objetificado as pessoas, usando-as como coisas e desumanizando-as, e o cuidado da igreja é para não fazer a mesma coisa. Temer ao Senhor é um resgate do humano, é devolver às pessoas a sua dignidade. Uma igreja que teme ao Senhor é vitrine para o mundo em amor, compaixão e graça. Não nega e muito menos negocia os valores da sabedoria, pois entende que o mal social tem a sua raiz no pecado e na oposição ao governo absoluto de Deus. Desta feita, na medida que amamos ao Senhor, também devemos amar as pessoas. Conclusão. Afirma-se que a ética é um modo de ser e que a contemporaneidade é marcada por uma ética sem Deus.
onde o homem é o seu próprio Deus e o autor de seu próprio destino. Diante do exposto, a missão da Igreja é trazer a ética do divino para os debates bíblicos acerca dos problemas que escravizam as pessoas. Em síntese, temer ao Senhor é alinhar o coração humano ao coração de Deus, fazendo bem às pessoas e à sociedade. A ética para o contemporâneo, na perspectiva da sabedoria em Provérbios. Então, interessante que nós vemos o mundo cada vez mais se afastando de Deus. E, cada vez mais, Deus tentando resgatar o homem. E o homem fugindo de Deus. Ou seja, o homem já está naquela condição de achar que não precisa de Deus. E muitos declaram isso, não precisar de Deus. Outros dizem, não, eu tenho Deus comigo a todo instante. Eu disse para uma pessoa certa vez, você ter Deus com você não é o mais importante. O mais importante é Deus ter você com Ele. Há uma diferença. Eu ter Deus comigo, eu tenho Deus à minha maneira. Mas eu preciso ser de Deus para então tê-lo comigo. E Deus quer ter cada um de nós com Ele. Ou seja, Deus quer que nós sejamos dele, que nós reconheçamos isso. Finalizando a lição, para você pensar e refletir. Você pode diferenciar a ética racionalista da ética cristã? E quais as suas implicações no contexto eclesiástico? A ética racionalista, a ética da razão, o homem acha que é certo, ele faz aquilo que ele pensa, mas a ética cristã diz que o certo é Deus e devemos fazer aquilo que agrada a Deus. Segundo, de que modo podemos tornar prática a ética teológica nas relações sociais e na convivência com os nossos irmãos na fé, tendo como base o temor ao Senhor, amando uns aos outros como Cristo nos amou. Terceiro e último, temer ao Senhor é um resgate do humano. Compartilhe o que você entendeu desta frase, ou seja, pense direitinho e viva isso aí como deve ser esse pensamento, esse entendimento, né? Nós precisamos agradar ao Senhor, viver para o Senhor e moldados nos propósitos éticos do Senhor. Amém? Vamos orar? Eterno Deus e Pai, te agradecemos, Deus, por uma lição tão interessante para os nossos dias, como nós estamos nos comportando nos dias atuais como cristãos verdadeiros. Às vezes vemos as igrejas tão preocupadas com agradar ao mundo, com se envolver com o mundo, com fazer as coisas que são do mundo, fugindo dos primórdios do amor de Deus. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos entender que estamos no mundo, mas não somos do mundo e nem somos o mundo. Viver uma vida que agrade ao Senhor. Dá sabedoria, Deus, a cada líder, a cada pastor, a cada grupo, para que possa proceder uma vida cristã digna de dizer, eu sou de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, nesta caminhada tão difícil, nesse mundo tão turbulento. Queremos te agradecer, Deus, pelas bênçãos do Senhor. Queremos clamar ao Senhor pelos enfermos, que o Senhor esteja cuidando, Deus, de cada um, restaurando a saúde, fortalecendo a vida, dando a Deus
condições para continuarem na sua jornada, ó Deus. Pedimos conforto para os corações que têm perdido seus entes queridos, ó Deus. Confortando, fortalecendo, ó Deus. Queremos, Deus, te pedir por missões, pelos missionários que estão empenhados em anunciar a tua palavra àqueles que ainda não têm o seu coração aberto para receber o Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas famílias em toda a sua extensão, visitando cada lar, cada casa, cada coração, dando entendimento e sabedoria. Fica conosco, ó Deus. Ajuda-nos. Nós oramos, nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você sabe que um dia o mundo vai chegar ao fim e que nós precisamos estar preparados para esse dia, quando Jesus vai voltar para nos buscar a sua igreja. Será a última hora. Não a última hora, a última oportunidade de você decidir, mas o último momento seu aqui. Se você não tiver com a sua fé firmada em Deus, o que será? Hoje Cristo te quer libertar. Pense que um dia você vai ter um encontro final com Cristo. O que você tem para apresentar a Cristo? O que Cristo vai poder ver em você que justifique te convidar para entrar com Ele na eternidade? Pense nisso. Viva uma vida relativamente firmada no Senhor. Esteja com seu coração aberto para o Senhor. Olhe só as diferenças da ética desde os tempos primórdios até hoje. O homem tem se achado muito importante para depender de Deus, muito autossuficiente para precisar de Deus. Mas nós precisamos de Deus. Sem Deus, nós não somos nada. Jesus declarou: sem mim, nada podeis fazer. Pense nisso. Abra o seu coração para Cristo agora e deixe Jesus entrar na sua vida. Pois é, queridos, estamos chegando então ao final de mais uma EBD com você aí no seu lar. Hoje é domingo, domingo é o dia do Senhor. E lembre bem de uma coisa, Deus quer libertar você, Deus quer salvar você, Deus quer ajudar você. Hoje é o dia do Senhor, é o dia de buscarmos a Deus, dia de nós estarmos atentos aí na igreja do Senhor, em comunhão com os demais irmãos e amigos, naquela convivência harmoniosa, agradável. Lembre-se disso.
Jesus ama você. Mas domingo você vai dizer, é dia de estar com a família, almoçar com a família. Sim, eu concordo com você, eu também faço isso. Mas se você não pode estar na igreja pela manhã, se à tarde você está envolvido com a família, aproveite esses momentos agradáveis, mas não se esqueça de logo mais à noite estar na casa do Senhor. Não, pastor, eu fico em casa, eu assisto o culto pela internet. Ótimo, é bom você quando você está aí capacitado, mas valorize mais o culto na igreja, porque na igreja você participa diretamente do culto. Faça isso. Vá à casa do Senhor, não fique em casa não. Logo mais às 19h30, estamos esperando você ali na Primeira Igreja Batista de Itaperuna. Deus tem um recado para você. Vai estar ali conosco e Deus te abençoe. E amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta, trazendo para você uma nova reflexão da palavra do Senhor para edificação das nossas vidas. A todos um bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus.